Em meio à guerra da Ucrânia, católicos fazem adoração ao Santíssimo Sacramento. E uma grave profecia de Nossa Senhora sobre a Rússia e a nova ordem mundial. E canais de TV já começam a anunciar a nova ordem mundial. E Padre Jonas Abib nos explica como a nova ordem mundial está por trás de tudo isso. Em meio à guerra, católicos fervorosos fazem adoração ao Santíssimo Sacramento, pedindo a proteção ao seu país. Veja que é algo maravilhoso estar aos pés do Senhor, ainda mais em um país que está em guerra. São católicos corajosos, fervorosos, adorando o Santíssimo Sacramento e pedindo a paz e a proteção. Agora preste bastante atenção nessa mensagem de Nossa Senhora, nessa profecia de Nossa Senhora sobre a Rússia, do dia 14/6/2005. Os homens de barba grande serão traídos, e grande fúria se levantará contra muitas nações. A autodestruição chegará para a Indonésia. A Rússia pisará em muitas nações, e a humanidade viverá momentos de grande dor. A Rússia pisará em muitas nações. A humanidade viverá momentos de grande dor. Em outra mensagem, do dia 3/6/2008, Nossa Senhora diz sobre a nova ordem mundial: Queridos filhos, uma nova ordem surgirá, e seu objetivo principal será perseguir a Igreja do meu Jesus. Aparentemente será um movimento benéfico e atrairá muitos homens e mulheres de fé. Conseguirá envolver muitos consagrados, e o sofrimento será grande para meus pobres filhos. E como quem não quer nada, a Rede Globo começou a anunciar a nova ordem mundial em seus telejornais. Aqui na Globo News, olha a pauta que eles estão colocando, hein? Tchan, 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 tchan. O movimento é pequeno, mas mesmo durante o dia a gente sabe que o movimento foi de pessoas tentando fugir, né? A gente sabe que muita gente pegando a estrada, havia congestionamento, brinca, fila em supermercado. Brinca. Para seja medonho, vem o império dos impérios, o reino dos reinos, porque vem o rei dos reis e o senhor dos senhores. E vejam, meus irmãos, esses 3 primeiros impérios já aconteceram, porque o último desses impérios foi o Império Romano. Depois do Império Romano, ninguém mais dominou o mundo. Napoleão quis, mas ele não conseguiu. Quando ele chegou para conquistar a Rússia, se ele conquistasse a Rússia,
era bem capaz que ele tivesse a posse dos impérios do mundo naquele tempo. Mas ele não conseguiu. Então, desde o Império Romano, não houve um quarto império. E todos os entendidos dizem que este quarto império é o império do anticristo, que vai colocar um governador, um governo mundial. E o pior, vai controlar o mundo inteiro. Pior ainda, ele vai estabelecer uma religião única. Mas veja, uma religião única contra os judeus e contra os cristãos. E para fazer essa religião única, ele vai pegar coisas das várias religiões existentes e vai fazer uma mistura. E a grande lei vai ser a tolerância, em que todo mundo aceita todo mundo e cada um segue do jeito que quer. Mas como é claro, os judeus, os cristãos, não vão aceitar isso, que é evidente, porque não é que nós não iremos aceitar. A religião não vem da terra, a religião vem do céu. É Deus quem a estabelece. Depois que o Filho do Homem veio, ele trouxe a verdadeira religião. Porque veio do céu. A vontade de Deus veio do céu e não da terra. Não é que seja intolerância, mas o que é certo, uma vez que Deus falou como as coisas são. E como é que Ele quer ser servido? É preciso servir do jeito que Ele falou e não do jeito que os homens querem. Então não se trata de intolerância, mas o anticristo vai tomar isso como intolerância. Pelo contrário, para ele ter uma única religião na qual ele mande também. Então no fundo ele vai mandar no mundo inteiro. E para dirigir essa nova religião mundial, e sem Cristo, ele vai colocar uma pessoa para dirigir. Digamos um sumo sacerdote, um sumo pontífice, para dirigir essa religião. Que o próprio livro de Daniel, e mais ainda o Apocalipse, chama de o falso profeta, que vai ter a impressão de ser um profeta, de ser um homem religioso, mas que na verdade é só aparência. Então por isso justamente é que esse império vai ser terrível. Vai ser terrível politicamente, porque ele vai querer dominar o mundo inteiro. Sua aparência de resolver os problemas da humanidade a partir do problema econômico, problema do desemprego, daí o problema da educação, daí o problema da saúde, porque nós estamos vendo que tudo isso está falindo no mundo inteiro, também nas grandes nações isso está falindo, porque também falindo a economia, as finanças do mundo, tudo isso vai falir. E ele vai surgir mostrando que ele vai solucionar, mas solucionar trazendo tudo para as suas mãos. Ele vai resolver o problema das finanças do mundo. Ele vai dizer que vai resolver, e começará resolvendo. Que vai resolver em primeiro lugar a questão da alimentação, de modo que haja comida para todos. E ninguém passe fome. Mas também como a questão da saúde está cada vez mais precária no Brasil, nem se fale. Ele vai dizer que vai resolver o problema da saúde, mas pegando toda a questão da saúde para si. Depois da educação, mas pegando a educação toda para si. Portanto, o controle da educação. E daí o controle dos meios de comunicação. E ele que vai controlar tudo para dizer aquilo que ele quer dizer, para impor o seu governo, para impor a sua religião, que é a religião do anticristo, que é a religião do príncipe desse mundo, é a religião do encardido, do inimigo. Você está me entendendo? Então vai ser um império terrível, com aparência de grande prosperidade, e muita gente vai ser enganada. Mas é só uma prosperidade inicial aparente. Ele vai, como diz aqui, eu até quero reler com você, desde o versículo 7, e até interessante, né? Daniel 7:7. Finalmente, como eu contemplasse essas visões noturnas, vi um quarto animal medonho, pavoroso e de uma força excepcional.
Você sabe que está se falando de um império, sob a forma de uma fera, de um animal. Possuía enormes dentes de ferro, devorava, depois triturava e pisava aos pés o que sobrava. Quer dizer, vai ser terrível mesmo. Ao contrário dos animais precedentes, ostentava 10 chifres. E vai em frente. Então, é algo pavoroso que vai acontecer. E principalmente os cristãos, os que quiserem realmente, e nós claro que queremos, permanecer na verdadeira fé, no verdadeiro Deus, com Jesus Cristo nosso Senhor, com a igreja verdadeira, e não uma falsa religião, uma religião universal inventada, juntando todas as religiões. Eles vão ser realmente trucidados. E como diz a Bíblia, como diz os livros do Antigo Testamento, como diz o Apocalipse, haverá inclusive mártires em quantidade. Mas veja, pouco tempo depois desse anticristo e desse falso profeta fazerem todo esse estrago, daí Deus vai ter que intervir. Não é que Deus esteja fora do controle, não. Não é que de repente o inimigo vai ter mais força do que Deus, não. É que Deus, querendo salvar a todos, não vai intervir. Mas é por isso que ele já previu. E veja, lá no Antigo Testamento com Daniel já tinha sido previsto. E os outros livros da Bíblia preveem muitas coisas. Isaías fala a respeito disso, Jeremias, Ezequiel fala a respeito disso, os profetas menores falam a respeito disso. Mas especialmente no Novo Testamento, Jesus fala, as cartas de São Paulo falam, a carta de São Pedro fala, e especialmente o Apocalipse é o livro da revelação de tudo isso. E por que Deus revelou isso já muito antes? Para que agora, quando acontecesse, nós estivéssemos preparados e soubéssemos que Deus está no controle de todas as coisas. Tanto assim que Ele já disse que ia acontecer, mas Ele não perdeu o controle. Está me entendendo? E vai dizer a partir do versículo seguinte, que então surgirá o Filho do Homem. E Ele surgirá para julgar. Daí sim Ele vai dividir as águas, e o esplendor de Deus então vai acontecer. Daí sim o Senhor virá para implantar o seu reino na terra. E saiba que o inimigo vai querer fazer todos esses estragos para, pelo menos no último momento, ele querer ser o rei, ser o Senhor. Vai ser a última cartada dele. Mas quando ele vier com a última cartada, Jesus vai intervir. Quando nós chegamos, aí é o versículo 11, você encontra, é a continuação de nós estávamos. Olhei então, devido à balbúrdia causada pelos discursos arrogantes do chifre, que é o anticristo, olhei até o momento em que o animal foi morto, seu corpo subjugado e a fera jogada no fogo. Quanto aos outros animais, o domínio lhes foi igualmente retirado, mas a duração de sua vida foi fixada até um tempo e uma data. Então, Deus está no controle de tudo isso, e esse anticristo, ele vai perecer. Será muito breve o império dele. Aí continua o versículo 13: olhamos sempre a visão noturna, vi um ser semelhante ao Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu. Quem é esse? É Jesus. Dirigiu-se para o lado do ancião, dentro de quem foi conduzido. A ele foram dados império, glória e realeza, e todos os povos, todas as nações, e de todas as línguas serviram-no. Seu domínio será eterno, nunca cessará, e o seu reino jamais será destruído. Claro, depois vai explicar a que se refere tudo isso. Quando chega no versículo 19, que é logo na frente. Aliás, deixa eu continuar onde nós estávamos. Versículo 15.
Quanto a mim, Daniel, senti minha alma desfalecer dentro de mim. E fiquei perturbado por essas visões de meu espírito. Aproximando-se de um dos assistentes, perguntei-lhe sobre a realidade de tudo isso. Respondeu-me, dando a explicação seguinte: esses grandes animais, disse, é um número de 4, e o número de 4 são 4 reis, portanto 4 imperadores, que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão a realeza e a conservarão por toda a eternidade. Você está me entendendo? E o Senhor está dizendo isso já no livro de Daniel, para que ninguém de nós fique com medo. Claro, vai ser um tempo difícil que nós vamos passar, vai. Muito difícil. Todos nós, a igreja inteira, a humanidade inteira, passará por uma terrível prova, assim como os mártires do começo do cristianismo, assim como os cristãos do começo do cristianismo passaram por uma enorme prova, duríssima, e aí aconteceram os mártires, porque os imperadores romanos, que foi o último império, fizeram de tudo para impedir a implantação do cristianismo. Veja, o Império Romano, o último império, fez isso para impedir o começo do cristianismo. E virá depois, no fim dos tempos, esse quarto império, que é o do anticristo. Portanto, pior ainda do que o último, para tentar impedir o cristianismo. Está me entendendo? E acabar com o cristianismo, estabelecendo esse governo universal, estabelecendo essa religião universal e única, mas anticrística, contra o Cristo. Mas como explica a Bíblia, assim como os cristãos venceram, apesar dos imperadores e apesar dos mártires, mais do que os cristãos vencerem, daí sim Jesus intervirá e voltará na sua segunda vinda. Assim como, um pouco antes de começar isso tudo, um pouco antes de começar a perseguição do Império Romano, que é o terceiro império, ele subiu ao céu e os anjos disseram que ele voltaria do mesmo jeito que o viram subir. Meus irmãos, agora, isso já está cada vez mais próximo, quando o anticristo vai surgir com o seu quarto império. Como eu disse, está aqui explicadinho, vai ser terrível. Jesus vai ter que intervir. Ele não vai poder deixar os seus. Só que ele precisa antes ver a ousadia do inimigo. Quando o inimigo ousar subir ao trono de Deus e se declarar Deus, porque está aqui também na Bíblia, que ele vai sentar-se no trono, no lugar sagrado, e vai declarar-se Deus. Daí, claro que Jesus não vai poder suportar mais. Daí ele vai intervir. E virá então na sua segunda vinda. E o mais importante, como declara aqui o livro de Daniel, todos os povos de todas as nações e línguas hão de servi-lo. Seu poder é um poder eterno que nunca lhe será tirado, e sua realeza é tal que jamais será destruída. Os que vão receber a realeza são os santos do Altíssimo. Quando tomarem posse do reino, será para sempre e pelos séculos dos séculos. Eu vou ler na tradução da Ave Maria, que é o versículo 18, né? Acompanha comigo o versículo 18, que diz: trouxeram, aliás, deixa eu virar a página, versículo 18, que diz aqui na tradução da Ave Maria: mas os santos do Altíssimo receberão a realeza e a conservarão por toda a eternidade. Você está me entendendo? E por que estou dizendo isso no encontro de arracadeadores? É porque aí que se coloca a nossa obra. Meus irmãos, nós, quando eu digo nós, a igreja de hoje, você sabe que nós temos um papel especial nele. Claro, outras pessoas da igreja, outros movimentos da igreja têm também o seu papel, têm também a sua missão. A nossa é esta. Nós temos uma missão muito especial e muito responsabilizante em preparar isso tudo.